Olá! Estamos aqui mais um podcast, desta vez dentro da série Longevidade. Dessa vez a gente vai falar sobre perdas e lutos. Pois é, porque viver muito, né, pressupõe uma palavra que ninguém gosta muito, mas é ficar velho, é envelhecer. Alguns não querem de jeito algum ficar velhos, mas eu só queria lembrar que a outra opção é ter uma morte prematura. Então, não tem jeito. Envelhecer faz parte daquela expectativa de vida que hoje do brasileiro já é de mais de 76 anos de idade, e lembrando que há 100 anos atrás era na casa dos 40. Então, provavelmente, a gente está falando aqui com pessoas que vão viver mais de 80, 90, e quem assistiu o podcast sobre investimento, né, poupar e investir, com o Munir Rufo, ele disse que a gente tem que fazer um planejamento financeiro para viver até 105 anos. Tivemos um recordista agora no Brasil, entrou para o Guinness Book com mais de 120 anos. Então, envelhecer é um processo de aprendizado. É fácil, né? E como disse a nossa querida, que me inspirou a criar essa série, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? No livro dela, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, o objetivo é ter um durante longo e feliz. A vida é, de fato, um perde-ganha. A gente cai, se levanta, levanta a poeira, né? Sacode e levanta a poeira e dá a volta por cima. Ela é uma oportunidade para nos tornarmos mais resilientes. Como é que nós podemos fazer isso? Existem diferentes tipos, já que nós vamos falar sobre lutos, existem diferentes tipos de lutos, porque a gente está muito acostumado ao luto da perda do ente querido, né, da viuvez, mas existem lutos quando a gente perde o emprego, quando a gente perde a beleza, que ainda não é o meu caso, que a gente perde o vigor físico, a gente perde a libido, perder a independência e, pior ainda, a independência e a autonomia. Como é que a gente pode encarar esses processos de luto, né? Como é que a gente pode sofrer menos com o luto? Porque a dor é inevitável, a dor da perda é inevitável, mas o sofrimento a gente pode amenizá-lo, não é mesmo? Entender esse processo, suas fases, talvez seja um primeiro passo. Então, o episódio de hoje é Perdas e Lutos. Esse podcast aqui no canal do Autoconhecimento, Luciano Pacheco 2020. E eu vou te fazer um pedido. Se você ainda não tiver inscrito, por favor, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para ser lembrado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Em breve estaremos batendo a marca de 200 vídeos em 2 anos de canal. Então, ajude o canal a ter cada vez mais relevância, comente, deixe aqui seu comentário, compartilhe conosco a sua experiência. E para a gente poder fazer uma coisa que realmente agregue valor para vocês, hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Liliane Cunha. Ela é psicóloga especializada em luto, terapeuta familiar, ela também é coordenadora do curso de formação em terapia familiar sistêmica contemporânea do Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia, com certificado internacional em práticas colaborativas do ICCP. Ela também é membro da Associação de Terapia Familiar do Rio de Janeiro. Liliane, seja muito bem-vinda e eu desejo que a gente tenha aqui um bate-papo que agregue, que ajude as pessoas a terem um durante feliz. Obrigada pelo convite, tá? Estou muito feliz, né, de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Sem dúvida. Pois é, né? Quando a gente fala em luto, né, a gente vem logo pela questão do lado negativo do luto, que é a perda em si, né? Mas a perda, o luto, ele implica em algo que eu gostei, que é algo que eu apreciei, em algo que eu me apeguei, né? Então, ele é consequência natural da vida, né? Como a morte, às vezes eu ouço as pessoas falando, né, a respeito da morte, como se a morte fosse um contraponto da vida. Ela não é um contraponto, ela faz parte, ela é inerente. Não existe vida sem morte, não existe nada que morra
que não esteja vivo e nem nada que viva que não morra. Então, assim, ela não é um contraponto, ela é complemento, ela faz parte, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar luto, né, meu pai, na época, né, ele virou para mim e falou assim: Mas minha filha, você vai estudar de morte, tem que estudar sobre vida, né? Então, assim, é muito interessante Coisa esse conceito. macabra, né? Mas assim, como a própria Ana Cláudia, né, ela vive falando, né, que você trouxe o livro dela, ela é muito boa, e ela fala que quando você lida, quando você está, por exemplo, nos cuidados paliativos, ou quando você começa a olhar para a finitude, para a morte de frente e incluí-la na sua vida, você ressignifica muitas coisas. Você valoriza muito mais a sua vida, as coisas que você tem, as pessoas que você tem, né? E essa questão do luto no envelhecimento, o luto ele é uma coisa que a gente não quer em momento algum da nossa vida, mas vai chegando na fase do ciclo, né, vital mesmo, que a gente vai entrando, como você bem disse, né? Se eu envelheci é porque eu não morri antes, né? Então, assim, eu tive uma oportunidade de viver muitas coisas. E quando eu chego nessa fase do envelhecimento, aonde o envelhecimento é uma coisa interessante, porque o que é ser velho, né? A gente já pode começar a refletir sobre isso, né? O que é ser velho? O que é Porque envelhecer, né? o que é envelhecer? E quando uma pessoa se sente velho, entendeu? Porque até essa palavra velho, ela é uma palavra um pouco estigmatizada. A gente busca outras palavras. Por quê? Porque seria, porque jovem não é estigmatizado e velho é estigmatizado, não é? Não deveria ser, E né? até mesmo, né, Liliane, quando meu tio José, meu tio querido, quando o tio José fez 50 anos, a gente tinha uma leitura de que ele era um velho com 50 anos, cheio de problemas, né? A minha avó morreu depois dos 80 anos, mas ela foi ficando velhinha, mas já desde cedo, né? Naquela época a gente chamava de arteriosclerose, né? Né? Hoje em dia são outros nomes, nomes mais modernos, mas até isso, hoje você olha um homem ou uma mulher de 50 anos, você não acredita a idade que a pessoa tem. Então, até essa questão de perceber o velho mudou. Hoje você tem senhoras de 70 anos que não tem nada de velhas, né? Eu tenho a minha presidente do meu fã-clube, a dona Vera, ela vai fazer 83 anos. Você precisa ver, ela não é uma velha, né? Ela é uma pessoa que teve um durante feliz. Então, vou te fazer aqui uma primeira pergunta antes de você entrar nessa questão do que é envelhecimento, porque eu não queria perder o gancho que você me deu. A gente perde porque a gente se apega a coisas boas. Então, o sentimento de luto é porque a gente perdeu algo bom, que a gente se apegou. Aí eu vou lançar logo uma polêmica aqui. Se a pessoa vive uma vida que não se apega a nada, que não curte nada, ela vive morna, ela não sofre com luto? Pois é. Quanto mais você vive, né, maior é a perda, né? Se eu não tenho muita coisa, e aí que tá o perigo. Tem muitas pessoas que, por medo de sofrer a perda, resolvem não viver, Não não é? amam, né? Exatamente. Aí a gente tem outros problemas além de um luto, porque o luto ele é inevitável. Alguma coisa você vai querer, que você vai se apegar, né? Nem que seja a sua própria vida. E aí a gente encontra muitas vezes uma certa amargura no envelhecer, quando a pessoa ela se exime de viver muitas coisas e depois há um certo arrependimento, né? Porque eu não vivi. Estou vendo que minha vida está acabando e não fiz, né? Não experimentei, não Não vivi, aproveitei. não aproveitei, exatamente, não aproveitei, né? Tem uma passagem muito interessante que uma tia, né? Eu tenho cães, né? Tenho gatos, né? Aí a minha tia, eu acho muito bonitinho o cachorro, mas eu não quero não, porque quando morre a gente sofre tanto, né?
Eu uso muito isso, né? É. Quando morre, a gente sofre tanto. Eu falei assim, sim, mas ela é casada, né? Eu falei, Uhum, vamos supor que seu marido morra antes de você, né? uhum, uhum, Uma suposição é possível, mas é uma suposição apenas. uhum, Você vai preferir nunca ter conhecido ele? Nunca uhum, ter vivido o que você viveu com ele, porque você vai sofrer a morte dele? Aí ela parou, ficou me olhando, falei, mas é isso, uhum. né? É. Então, eu me eximo de viver porque eu tenho uma possibilidade de sofrer, Uhum, né? uhum, Agora, quando eu enxergo essa possibilidade, ou quando eu vivencio essa experiência da perda, né? E eu sofro, e eu entendo esse sofrimento, e eu não fujo dele, né? Isso é uma outra coisa, porque às vezes a pessoa procura sair pela tangente, né? uhum. Nega, né? Nega, não, Processo de negação sim, do... mas nega e foge, por exemplo, um término de um namoro ou de um Uhum, casamento. A uhum, pessoa não quer, eu não quero sofrer, então eu vou para a night, eu vou para a uhum, balada, eu uhum, vou arrumo um monte de gente, fico com um monte de gente, uhum. aí para não sofrer, Viver o luto. para não viver o luto, né? O luto é uma coisa que precisa ser vivida, né? Uhum. Cada um tem a sua forma de viver, É, cada um tem o seu tempo de viver, é, mas ele precisa ser vivido, claro. né? Dizem que se você não vive o luto, essa conta vem mais tarde, né? Mas eu acabei te interrompendo, Liliane. Me fala o seguinte: o que é envelhecer? Como é que é esse processo? Pois bom, uma ousadia minha querer explicar exatamente, mais para a gente levantar e pensar Uhum, sobre, né? Porque, assim, a gente tem algumas datas, né? Que pela legalidade, com 60 anos, você tem isenção, é considerado, entra na fila, não entra na fila, 65, uhum, transporte gratuito. Bom, você tem um monte de situações que pontuam o que é considerado a terceira idade, né? uhum, uhum, O início de um processo de envelhecimento. uhum, Mas a gente começa a envelhecer lá atrás, uhum, né? Você, como você bem disse, né? A sua fã, que tem 83 anos e é uma jovem, né? uhum, E você exato. tem pessoas que são jovens e são extremamente envelhecidas, não apenas em termos de como pensa, ou como sente, ou como vive, mas às vezes até fisicamente, né? Uhum, Então, o envelhecimento ele não tem uma coisa que, vamos dizer, conceitua e fecha esse, uhum. esse, esse termo, né? É. Mas a gente vai envelhecendo, a gente Uhum, sim. Agora, o que eu acho que é mais importante no envelhecimento é porque a gente vive numa sociedade muito individualista. E isso é preocupante. Porque o que acontece? e É, egocêntrica, né, Liliane? é, Muito, tudo em função de mim, do que é melhor para mim, né? É muito é, egocentrismo, né? A gente como é. centro desse universo. Né? E dentro dessa lógica, a gente tem uma coisa que vai se perdendo, e isso a gente precisaria repensar um pouco, até em termos de políticas públicas, né? Porque quando a gente pensa nas políticas públicas do envelhecimento, a gente pensa sempre numa ação mais biológica mesmo, né? Então, é a Uhum, questão do corpo físico, da saúde, então, exercícios, não sei o que, ok. Mas tem uma coisa que é do social, uhum, traz um pertencimento e tenta amenizar uma coisa que acontece muito frequentemente no envelhecimento, que é um isolamento, uhum, tá? uhum, Então, esse isolamento, ele fragiliza muito uhum, a pessoa, porque ela não se sente pertencendo a grupo, ela não se sente amparada, né? As famílias hoje em dia, antigamente, né, lá no início do século XX, né, 18, 19, as famílias elas ficavam com seus idosos, mas elas também, muitas pessoas não trabalhavam, uhum, ficavam cuidando. Hoje a uhum, gente não tem essa opção, uhum. né? Então, muitas vezes, quem cuida da família é a pessoa idosa, é a pessoa, né, que já está É. recebendo aposentadoria e bancando a família toda, Uhum, né? E aquela pessoa, ela vai ficando com menos voz. uhum. A opinião dela conta cada vez menos. Isso é dolorido, né? Você Isso é perder a relevância, né? Porque há uma mudança de papel grande, né?
Você, às vezes, quando está no papel de pai e de mãe, você é o líder daquela casa, né? Você comanda os filhos. Então, quando você chega numa determinada idade, os filhos começam a querer mandar em você. Né? Por isso que eu coloquei a questão da perda da independência e da autonomia na abertura. Quando um idoso quer ir ao mercado e o filho diz: não, mãe, você não tem mais condições de ir ao mercado. É só pegar o telefone e ligar e que eles entregam aqui. Não, mas a importância para a pessoa sair, ir à rua, conhecer outras pessoas, conversar com a caixa do mercado, pedir o cara da carne para limpar aquela carne daquele jeitinho, aquilo tem uma importância tão grande para esse idoso, e às vezes os filhos, querendo proteger, né, acabam criando um problema que é a falta desse pertencimento, né, dessa inclusão, e também um sentido de utilidade, não é, Liliane? Você tem razão. Agora, é um tema muito delicado, né? Uhum. Complexo, Porque né? muito complexo. Porque, ao mesmo tempo em que você precisa dar ao idoso, deixar o idoso tomar conta da sua vida, né? Uhum. Ter a sua autonomia, vamos dizer, Uhum. essa autonomia, daí é que eu falo a questão de um olhar mais coletivo, né? E um Uhum. olhar mais individual. Né? Se eu olhar só na questão do individual, né? Eu o idoso, às vezes, ele precisa de um acompanhamento, não dele não fazer, mas ele precisa ser acompanhado. Aí vem as agruras do nosso dia a dia, né? Uhum. Uma família, de repente, que a filha ou o filho trabalha, a esposa ou o esposo também, né? E as crianças vão para a escola e o idoso fica com quem? Aí não tem dinheiro para botar alguém para tomar Uhum. conta do idoso ou acompanhar o idoso. Então, assim, é um tema bastante complexo, porque Uhum. apesar dele precisar de cuidado, né, de Uhum. atenção, ele precisa também de ter escolhas na sua vida, dele poder fazer coisas, ser útil, como você disse, né? Uhum. Essa utilidade ela é muito importante. A Uhum. gente vive numa sociedade que, se a gente não se sente útil, né, é dito que você não vale para nada, não serve para É, nada, né? Vamos é. dizer. Então, assim, essa valorização, e assim, uma outra coisa que a gente perdeu na nossa sociedade acelerada que ela Uhum. são as histórias, Uhum. né? Então, a gente não tem tempo mais da pessoa mais velha, com mais experiência, que já viveu muitas coisas, repassar Uhum. aquilo que ela sabe, aquela experiência, aquela Uhum. vivência que ela teve, e que Uhum. serviria com certeza para um monte de gente, mesmo estando em momentos históricos diferentes, são Uhum. experiências de vida. E Uhum. isso é uma bagagem que a pessoa ela traz e ela fica meio que sem saber o que fazer, ela não pode, Uhum. ninguém dá ouvidos, né? Uhum. Uhum. Então, assim, como você bem disse no início, são muitos lutos, Uhum. inclusive esse luto de uma posição social, de uma posição de Uhum. importância na família, no seu núcleo comunitário, É. né? A inserção nesse núcleo comunitário. Ô, Liliane, me diz uma coisa. A gente sabe que essas perdas, né, a gente vai tendo diferentes tipos de perdas. Por exemplo, a perda da capacidade laboral, né? Sim, Muitas pessoas perdem a capacidade laboral por uma doença ou porque a doença foi incapacitante e a pessoa é aposentada, né? Passa a ter uma, como é que chama? Aposentadoria por invalidez, né? sim. Às vezes, essa aposentadoria foi porque você cumpriu lá os 35 anos de uma empresa, às vezes você trabalhou a vida toda num serviço público e aí chegou aquele tempo, você tem que ir para casa, né? Essa perda dessa capacidade laboral ou por aposentadoria, como é que. E aí eu vou abordar um pouquinho rapidinho, assim, cada um desses tópicos, para ver se a gente tem estratégias diferentes para esses lutos. Né? Eu, por exemplo, nessa perda da aposentadoria, eu tenho feito alguns trabalhos para as pessoas pensarem o seguinte: se ela está se aposentando aos 60 anos de idade, ou aos 55, faça uma conta, se você viver até os 85, você tem mais 30 anos de vida pela frente. Às vezes você não ficou casado 30 anos com uma pessoa. Então você tem que planejar isso, tem que vislumbrar uma nova possibilidade de ocupação, de ser útil, de aprendizado. Como é que você recomenda, né, como especialista em luto, para esse tipo de luto, que é a pessoa perder o seu trabalho?
Isso é uma coisa bastante interessante. Das elaborações do luto, né, o que se trabalha e o que se vislumbra para que a pessoa passe pelo processo de luto da melhor forma possível, Uhum, é que ela comece a projetar futuros, uhum, tá? uhum, Muitas vezes, quando a pessoa ela inicia um processo de luto, né, ela não consegue imaginar o amanhã. uhum, Isso é uhum, muito difícil. uhum, A dor é muito grande no momento, então, quando você. Às vezes, quando alguém vira para a pessoa e fala assim, não, mas isso passa, ela fica até irritada, porque não uhum, tem condição de passar. É uhum, impossível eu voltar a ser feliz, é impossível sair dessa lama que eu estou uhum, imersa. Né? uhum, Ela não consegue ver. O uhum, trabalho é, sim, para que chegue a vislumbrar futuro e fazer planos, uhum, não é? uhum, Isso sim, porque esse é o movimento da vida, né? Porque assim, a pessoa fala assim, envelhecer muda, envelhecimento muda. uhum, Envelhecer implica, como adolescer, como em adultecer, em todas as etapas da nossa vida, a gente precisa mudar, a gente uhum, precisa abrir mão de coisas e pegar outras, uhum, né? Esse é o caminho uhum, que a gente vai fazendo no amadurecimento, no crescimento, no desenvolvimento. Se eu adolescer e não abrir mão de coisas da minha infância, eu uhum, não, não vou ficar bem, porque eu vou uhum, ficar agarrada lá atrás. E se eu uhum, envelhecer e não abrir mão de coisas, eu preciso abrir mão de coisas para poder pegar outras, para poder uhum, criar outras coisas. E uhum, esse é um dos grandes desafios do envelhecimento, uhum. né? Você falou essa questão do você tem que largar o passado para pegar, né? Adolescente largar coisas que você gostava da criança, da boneca, do chupar o dedo. Eu lembro agora do Big Brother recentemente, o Thiago Abravanel, que em rede nacional chupando o dedo, né? Achei aquilo uma cena inusitada, né? Um cara famoso, um artista espetacular, chupando o dedo. Eu imagino o quanto de coisas que a gente não quer largar da criança, porque a gente sempre fica apegado. Achei ótima a tua colocação de você na adolescência tem que largar coisa de criança, quando você na adolescência, essa é a palavra que você. Gostei. Quando a gente vai ficar adulto, quando a gente casa, assume novas responsabilidades, novos papéis, você tem que deixar alguma coisa para trás. Esse processo de deixar para trás, ele faz parte do processo do luto? Sim, todas as vezes que a gente perde, né, Uhum. ou abre mão de alguma coisa que a gente gosta, né, aí, mais uma vez, né, se é uma coisa que eu não ligo, eu não vou, eu Não não vou vou sofrer sofrer. por isso. Não vou Claro. sofrer agora. Se é uma coisa que eu gosto, assim, existe um certo luto, né? Uhum. Todas as etapas, né? Quando a pessoa se casa, Isso. ela vai se casar apaixonada pela pessoa com quem ela se casou, mas Uhum. ela vai ter um luto, porque ela tem Uhum. uma vida de solteiro ou solteira que ela está abrindo mão e ela vai Claro. abrir mão de coisas em Eu abri detrimento. mão da comidinha da minha mãe, né? Então, Quando eu casei, eu passei um tempo assim, meio em choque, né? Porque eu fui é. morar num apartamento pequeno, era o que a gente podia pagar. Então eu gostei muito desse teu exemplo, porque eu estava deixando a comidinha da mamãe, né? A minha esposa estava deixando toda a coisa da casa dela, né? Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa perda também do padrão financeiro, porque é normal, né? A gente é jovem, não tem dinheiro, vai começando a trabalhar, vai começando a ganhar dinheiro, chega numa fase, o Munique colocou muito aqui, apresentou muito bem o ciclo normal, até uma hora que a gente chega no ápice e depois começa a ter perdas financeiras. Isso com a velhice é um problema, porque normalmente você vai tendo perda de receita, mas vai ter aumento de despesa de medicamento, de plano de saúde, coisas desse gênero. Por isso, ele colocou, e eu super recomendo que assistam ao podcast do Poupar e Investir, porque é importante você se preparar, se planejar, para que você tenha uma fase de envelhecimento, pelo menos que a parte financeira esteja lá para suprir.
Como é que é essa questão do luto, você que atende especialmente essas pessoas que sofrem lutos, perdeu o emprego, perdeu uma condição, perdeu sua casa, perdeu tudo que tinha, apostou, fez uma aposta financeira numa coisa que não deu certo, né? Como é que é esse processo? Ele é mais sofrido do que outros tipos de lutos? Existem lutos que são mais doloridos do que outros? E aí eu já vou logo engatar na questão, porque perder pai e mãe a gente sofre muito. Eu perdi a minha mãe muito cedo e depois perdi meu pai há alguns anos atrás. Mas é uma coisa que a lógica, essa é uma lógica esperada, né? Quando você perde um filho, há uma inversão dessa lógica esperada. Ela quebra uma expectativa. Então, esses diferentes lutos, existe luto mais doído do que a perda de um filho, por exemplo? É difícil a gente falar tipo de luto mais ou menos doído, Uhum. porque o luto, ele depende do que aquilo que foi perdido Representa para você. representa para a pessoa, daquela pessoa, É uma né? experiência muito pessoal, né? Muito particular. É muito pessoal, muito particular, é muito difícil de você enquadrar, de você criar regras para falar, ah, não, esse luto X é um luto, entendeu? Mas depende do que significa na vida daquela pessoa aquilo que ela perdeu. Uhum. Quando a gente fala assim, o luto, ele implica, é, ele implica na perda, que a gente fala na perda de um mundo presumido. Uhum. Então, até, não sei se você já ouviu essa expressão, a pessoa morreu, parece que morreu uma parte de mim. Uhum. Mas a gente pode até acertar, dependendo da perda, que não morre uma parte, não morre a pessoa inteira e ela tem que se reconstruir. E o Uhum. processo de luto é exatamente esse processo de reconstrução de significados e de identidade. Então, Uhum. quando uma pessoa perde o esposo ou a esposa, ela perde uma identidade, porque a pessoa era ou o marido de fulana, ou a esposa de Uhum. fulano, Uhum. ou a mãe de cicrano, ou o filho de Beltrano, né? Uhum. Então, assim, a gente é sempre uma referência e a nossa identidade está muito costurada também nessas coisas. Então, Nos quando morre, papéis, né? A gente se confunde muito com os papéis, né? O papel de esposo, de esposa, o papel de filho, de filha. a identidade ela é costurada mesmo ali, Uhum. entendeu? Ela é Uhum. construída ali, né? Naquela relação, vamos Uhum. dizer, Uhum. né? Então, Uhum. aquela relação que é uma relação significativa, quando ela se vai, a gente precisa realmente construir novamente, formar um outro mundo presumido, que chama, tá? Dentro do Uhum. luto. Então, assim, a gente precisa se refazer. Uhum. Então, esse é um trabalho mesmo, é uma elaboração muito densa. Quanto maior o luto, né, quanto maior O a significado relação, da perda, o né? significado dessa perda, mais a gente vai ter que reconstruir isso. Isso significa que eu vou precisar desconstruir um mundo que existia e Uhum. construir um novo mundo, Uhum. tá? Então, mais uma vez, é muito complicado a gente apontar se um luto, a perda de um filho é maior ou menor do que a perda De um de parceiro. um pai, de uma mãe. Eu já tive pacientes meus que sofreram lutos terríveis com perdas de pais, Uhum. entendeu? Então, assim, mas o pai, a gente, é lógico, assim, existe uma expectativa Uhum. prévia, né, que ele vai morrer antes do filho. Uhum. Mas, assim, qual é a probabilidade de uma pessoa de 95 anos morrer, né? Se você tem, eu vi isso uma enfermeira falando, eu achei muito interessante. Não está no hospital e tem um recém-nascido que nasceu, uma pessoa de 95 anos na UTI, nos dois na UTI. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de um ou de outro de morrer? Igual, Uhum. entendeu? Assim, Uhum. igual que eu digo assim, Claro, qualquer um de depende da nós. gravidade, né? Uma infecção grave numa criança pode ser Pois é, e fatal, né? depende de tantos fatores. Então, não Claro. é. Esses fatos, eles não dão para a gente. Ah, não, então a pessoa mais idosa, que tenha mais idade, ela vai falecer antes da pessoa mais nova. Não tem essa. Uhum. Né? A gente espera, a gente fala assim, naturalmente a pessoa, o pai vai antes do filho. E Uhum. sim, a perda de filho, inclusive de filhos
não nascidos, de filhos perdidos durante a gestação, Igual o que caso são agora do filho do Cristiano Ronaldo, né? Os gêmeos. Um pois é, nasceu morto, né? é. Então, isso são perdas que a gente chama de perdas, às vezes, não reconhecidas. Porque, É. nasceu outro, então, né, Compensa? compensa. Não compensa. Essas perdas não são compensadas, né? Uhum, uhum. E o luto de uma pessoa morta, né? Luto de falecimento, é um luto, a pessoa, ele não acaba. A gente elabora e vive com ele. A pessoa que morre, que se vai, a gente aprende a conviver com aquela Ausência. memória, com aquela ausência, com aquela e E, integra aquela pessoa na sua própria vida. é. Então, assim, Eu muitas gosto. vezes desculpa, mas só para Nada que completar, isso. muitas vezes você vai falar, o que que meu pai diria? Ele Uhum, está aí com você, entendeu? uhum, uhum. É Né? isso Ele mesmo. participa da sua vida, né? É. Eu digo isso, a pessoa que foi importante, né? Meu pai, por exemplo, morreu há poucos anos atrás, 7 anos, não me lembro exatamente, 8 anos. Meu pai vive dentro de mim o tempo todo. Eu lembro das coisas que ele falava, lembro do exemplo que ele me dava. Então, ele está vivo, né? Para mim, ele não morreu. Eu É. transformei o luto numa saudade. Às vezes choro de saudade do meu pai. Como eu gostaria de tê-lo aqui, fazer aquele carinho que eu fazia na cabeça dele, dar um beijo na testa dele. É saudade, mas ele vive nas lembranças, né, que a gente tem da pessoa, não é isso? É isso aí. É isso aí. É. Deixa eu te fazer uma outra questão em relação a um aspecto de perda que eu vejo muito importante hoje em dia, principalmente, né, nesses tempos de harmonizações faciais. Eu gosto muito de brincar com isso, que é a perda da beleza. É o luto de perder aquela condição da beleza física. Isso chega para você no teu consultório? Chega, né? Isso no quando você percebe que a pessoa ela está envelhecendo, em geral, essa questão do luto da beleza em si, Uhum, ela chega de forma muito indireta, né? uhum. A pessoa não chega e fala assim, eu estou em luto, né? Uhum. Porque eu estou envelhecendo e estou Porque eu ficando estou ficando com mais rugas, né? Porque eu com tô rugas, né? cabelo, Não, cabelo branco. pois é. Mas, assim, é um pouco aquilo que eu estava falando em relação ao envelhecimento, a da necessidade de você abrir mão de coisas para poder pegar outras, né? Uhum, uhum, Então, nesse processo de envelhecimento, acontece de muitas vezes ele ser negado, uhum, não é? Então, uma coisa é a pessoa querer estar esteticamente bem, outra coisa é a pessoa querer estar esteticamente jovem, entendeu? uhum, uhum, Tem uma diferença, né? Você falou da questão da harmonização facial e tudo. uhum. Isso, a harmonização facial, ela está sendo também, inclusive com jovens, né? Está sendo um padrão estético da moda, né? Isso. Atualmente é um padrão estético, mas Eu, assim, fora esse padrão estético, você tem até de alguns distúrbios em que a pessoa jovem começa a fazer plásticas e começa a, uhum, sem necessidade, ela não, uhum, não entrou nem na fase de envelhecimento uhum, e ela já começa a ter distúrbios de aparência e de não identificação. Ela uhum, não consegue se identificar ali, né? uhum, Então, assim, é complexo. Essa questão do envelhecimento, quando você fala da aparência, eu retomaria aquilo que eu falei antes uhum, das mudanças de fase. uhum, Conforme você vai se ajustando às fases que você está entrando, né, você precisa abrir mão de algumas coisas uhum, para poder pegar outras. uhum, E aí você começa a ter, às vezes, um luto que não aparece naquele momento, mas como você bem disse, luto é uma coisa que precisa ser elaborado. uhum, Quando ele não é elaborado na hora, ele vai ser elaborado posteriormente e muitas vezes sem que a gente identifique de onde vem. uhum, Mais difícil, uhum. entendeu? Mas ele pode complicar em outros Ele momentos. pode complicar num quadro de depressão lá na frente, que até você entender que a razão daquela depressão é Sim, um luto lá de trás, né? sim, sim. Bom, eu falei de beleza e aí eu vou pegar um outro tema também que eu tenho
ao longo desses, sei lá, quase 15 anos de atendimento, né, eu tenho ouvido muito queixas, e é incrível como essa queixa antigamente era uma queixa das mulheres. Uhum, Hoje eu tenho visto muito a queixa dos homens, que é a questão da perda da libido, que é a questão da sexualidade, que hoje eu tenho ouvido muito homens se queixarem de que as mulheres estão perdendo a libido. uhum. É, como é que isso afeta essa questão, até mesmo a questão da longevidade, a questão de envelhecer bem, quando essa questão da libido ela, ela diminui muito e ela acaba comprometendo até a relação de um casal. Isso bom, a gente vive a questão na sociedade, a sexualidade é uma coisa bem potente, né? Uhum, uhum, Então, ela é valorizada em todo, e ela é também um sinônimo que leva a pessoa a um sinônimo de juventude. Então, a uhum, gente tem uma questão da sexualidade, tanto no masculino quanto no feminino, né? Com a perda da libido, porque os homens hoje eles têm recursos maiores para lidar com a perda de ereção, uhum, de qualidade, né, sexual, uhum, uhum, né? uhum, As mulheres, elas, por outro lado, elas têm também como é que eu vou dizer? Um desprendimento às vezes, uhum. tá? Aceita mudar de fase mais fácil. É, pode ser que a gente pode pensar sobre esse aspecto. Mas, em contrapartida, tem outras, eu tenho outros casos também, ao contrário, da Uhum. mulher ter muita libido, muito Não, mais do que sem o homem, dúvida, isso tem dos dois lados. tem dos É, dois lados. A claro. mulher, ela tem um componente hormonal que afeta muito psicologicamente também, Uhum, entendeu? Ela uhum, afeta muito psicologicamente. Muitas vezes, ela pressupõe, né, que o fato de ter entrado na menopausa ou de ter feito uma esterectomia, uma panhisterectomia, implicaria dela perder o libido, uhum, né? uhum, Ela uhum, acredita piamente nisso e uhum. isso acontece, né? Não, com certeza. E eu vou citar o mesmo exemplo em relação ao homem quando a retirada da próstata. Por um câncer de próstata, eu tive casos de pessoas que retiraram a próstata e não tinham mais ereção por conta de uma complicação do processo cirúrgico, mas ele precisava se sentir jovem e sem ereção ele dizia para mim assim: eu não me sinto mais homem. É. Então ele usava de um recurso de uma injeção no pênis para poder ter a ereção, para poder. E a mulher dele falava: não tem necessidade disso, meu amor, eu te amo de qualquer jeito. Mas na cabeça dele, para o homem, para ele se sentir mais homem, ele precisava disso. E aí eu vou engatar nessa questão. Será que a questão da nossa sociedade ser muito machista, essa questão cultural, também não joga, fazendo com que o homem valorize cada vez mais a importância do sexo, mesmo aos 70, 80, 90 anos, do que a mulher? A mulher aceita essa mudança de fase, como você falou, perder para ganhar em outras coisas, perder no sexo, mas ganhar mais no carinho, na companhia do parceiro, na troca, na conversa. Pode ser sim. A gente tem um impacto muito grande da nossa sociedade machista, patriarcal e Uhum, também, muito também, da sociedade capitalista, que o sexo vende muito, a uhum, juventude vende muito, é o produto que uhum, mais se vende, é a uhum, beleza, a juventude e a erotização de tudo, né? Se a gente uhum, for olhar as propagandas, se você for olhar as produções artísticas de uma forma geral, é tudo muito erotizado, vende-se uhum, muito isso, uhum, entendeu? Então, é muito complicado, realmente, o homem ele precisa trabalhar bastante, né? Se trabalhar bastante uhum, para não entrar nisso e se cobrar demais, porque o que acaba acontecendo é esse excesso de cobrança, né? Como você falou, vai ficar aplicando injeção, né, para uma coisa que às vezes
nem ele tá aproveitando e nem ela. Exatamente, exatamente. Né? Então, É uma coisa que está fazendo, mas não está sendo bom para nenhum dos dois lados, né? os dois, é. É verdade. Eu lembrei aqui de uma história que eu vi muito interessante, né? Que a morte, né? A morte, eu estava ouvindo uma filósofa falando que a morte nasce conosco, né? Nós não deveríamos nos desesperar, né? E nem sofrer tanto quando ela chega para nos buscar ou levar alguém, algum Uhum. querido, né? Algum ente querido nosso, né? E aí ela conta a história da foice, né? A morte na Segunda Guerra estava com a sua foice cega, porque já tinha ceifado muitas vidas durante a Uhum. Segunda Guerra, e a foice estava cega e a morte procurou um ferreiro para fazer amolar, né, e afiar a sua foice. Quando a morte chegou, o ferreiro disse: não vou te atender, eu só tenho uma condição, de que você não use essa foice depois de afiada em mim. E a morte concorda. Eu falei: não vou usar em você agora, não. Eu falei: não, então tem o segundo acordo. Você tem que me avisar. Você tem que mandar aviso quando você vier, que eu não quero ser pego de surpresa. E a morte concorda com ele. Tudo bem, não tem problema nenhum. Anos se passaram e um belo dia a morte aparece para levar o ferreiro. E o ferreiro reclama dela. Falou: não, você não cumpriu com a segunda parte do acordo. Você não me disse que viria me buscar. Ele: não? Como não? Te mandei vários avisos. Mas que avisos? Primeiro, eu coloquei branco nos seus cabelos. Depois, eu comecei a tirar seus cabelos. Depois, eu comecei a tirar a tua mobilidade física. Você queria mais avisos? E aí eu achei muito interessante essa historinha, né? Porque a morte, na maioria das vezes, talvez, ela vem mandando avisos para a gente, né? Aproveite a vida enquanto você tem saúde, aproveite a vida enquanto você tem seu parceiro, aproveite a vida enquanto teus filhos estão pequenos, né? Aproveite a vida enquanto você pode, viaje, conheça outros lugares maravilhosos, faça amigos, né? Mas nem sempre a vida avisa, manda recado. Às vezes ela ceifa a vida de uma pessoa num momento, num estalo, num acidente, num infarto, numa coisa muito abrupta. O luto é diferente quando uma filha vê um pai se preparando para fazer a passagem dele, que sofreu durante um tempo, que foi para o hospital, que fez vários tratamentos, do que uma pessoa que perde um ente querido dormindo, como eu tive um vizinho, ela bateu na nossa porta desesperada, o Roberto não quer acordar, e ele estava do lado dela e tinha tido um infarto e morreu de noite. É diferente esse luto? É, o luto, assim, vindo esse, por exemplo, da sua vizinha, eu diria que é um luto. A gente tem um grupo de amigas e a gente tem um brinde que a gente fala assim: vida longa e morte súbita. É, vida É bom longa para e quem morte vai, súbita. né? É bom para quem vai. Mas, ao mesmo tempo, também, se essa pessoa, tá? Se ele for muito jovem, ele é mais traumático. Quando ele já viveu algumas coisas, você ainda tem aquela coisa, mas fulano não sofreu, Uhum, né? uhum, Foi como um passarinho. uhum, Existe até algumas frases nesse sentido, em termos de sofrimento, mas todas as vezes que eu não tenho uma preparação, tá? Que é o adoecimento, uhum, ele funciona também, como você falou, como um preparatório para os familiares, para os uhum, amigos que estão em volta, né? Vai fazendo o que a gente chama de um luto, um certo luto antecipatório. uhum. Você vai imaginando já como é que é viver sem aquela pessoa, entendeu? Aí não pode, e você vai se preparando nesse percurso para aquele momento. De toda forma, é dolorido, mas não te pega de De sobressalto, surpresa. de surpresa. Agora, o luto traumático, o luto de uma violência, o luto de um acidente, o luto, às vezes, que um dos piores, se há essa questão de pior ou melhor, né? Uhum. Um dos piores é o luto aonde um acidente aéreo, por exemplo, onde a pessoa morre de repente e você não tem O que enterrar?
tenho que enterrar, entendeu? Então você não consegue ritualizar, você não consegue iniciar Tangibilizar, né? exatamente, entendeu? Então, assim, esse é um dos piores que tem, por Sei. conta da dificuldade de materialização, de ritualização, que Uhum. são, que são recursos importantes para a elaboração do luto, né? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Liliane. É, o luto, ele tem uma fórmula para se lidar melhor com ele? O luto, vamos dizer assim, o trabalho, né, de fazer a pessoa deslutar, não sei se existe essa palavra, ele tem etapas, ele tem fases, tem a fase de reconhecer, de aceitar. Como é que isso funciona? Existe um método, passos, que a pessoa deve passar por esses passos nesse processo de deslutar, que para poder ter de novo perspectiva, para ter de novo um futuro pela frente? Assim, é claro que depende de autores, né? Cada Uhum. autor Eu já li coisas bem diferentes. e tem autor que não elabora passos, né? Mas assim, os clássicos que se fala, né? Uhum. A sua abordagem, por exemplo. Pois é, na minha abordagem a gente não considera especificamente passos e etapas, né? Uhum. Mas a gente entende que tem a negação, né? Tem, existe. Você vê que a pessoa está em negação, às vezes está em choque, Uhum. né? A pessoa às vezes entra na fase depressiva. Então você tem etapas no sentido de que a pessoa, mas elas não são etapas no sentido de que primeiro é uma, Não depois é é outra. sequencial. Não, não é sequencial e nem precisa ter todas elas, entendeu? Então, assim, por isso que é complexo essa questão de etapas e fases do luto, Sei. né? Mas Mas, existe assim, etapas ou fases, mesmo que não sejam sequenciais, que sejam mais comuns. sim, a negação é uma fase muito comum, né? Uhum, A uhum. barganha, né? Que é outra fase também que a Kubler-Ross traz, Explica um também. pouquinho essa barganha para gente. Barganha, vamos lá. Tá, então vamos dar um exemplo, né? Uhum, Vamos dizer, com câncer. Vamos dizer, que uhum, no diagnóstico de câncer. Então eu estou com câncer, então tá, eu não vou fumar mais. Eu vou parar de fumar, uhum, entendeu? uhum. Eu ofereço alguma coisa em troca, Entendi, deu para eu me comportar bem para poder eu sair dessa, vamos dizer. entendi, Então, é uma entendi, certa barganha, entendi, tá? entendi. Mas aí, Que é o que uma acontece? variação da negação, né? É uma variação. Aí Uhum, depois vejo que isso não dá certo. Aí eu fico com uhum, raiva, eu fico com raiva de uhum, todo mundo, eu fico mordendo a sombra, uhum, entendeu? Eu fico, né, completamente enraivecida em relação à minha situação e à minha perspectiva, uhum, né? Aí, nessa sequência de fases, né, eu entraria, depois da raiva, eu entraria numa depressão. uhum, Aí eu deprimo, vou lá no fundo do poço, uhum. entendeu? Não quero fazer nada, não quero sei o quê, Quero levantar da cama, não quero não quero levantar da conhecer cama, ninguém, não quero mais ver não, nem, não quero não falar com quero, ninguém. não quero ver nem meus netos, né? É. E depois, quando, né, segundo essa teoria, Uhum, depois teria a elaboração. uhum. Aí eu aceito a, a, a minha condição, aí eu relaxo, entendeu? Entendi. Então, ou seja, você está me dizendo que não precisa passar pela fase da raiva, não precisa passar pela fase da negação, não precisa passar pela depressão para você elaborar o luto. É isso que você está me dizendo. Eu estou dizendo que Que não é é que não possível. não, eu estou dizendo que assim não é que você não passe e não é que não é preciso, Uhum, mas você pode passar de repente para negação e direto para depressão, vamos supor. sei. Entendi. Você não passar pela raiva, Uhum, né? E assim, o luto ele não dá muito para você uhum, esquadrinhar ele e falar assim, não, é isso, uhum, entendeu? uhum, Formatar, não dá. uhum, uhum, Cada um vivencia o luto de uma determinada forma. uhum. Então, por isso que a gente fica com muitos dedos até para colocar isso dentro de um padrão, né, sequencial, porque pode ser que a pessoa vá lá para a depressão, depois ela volte para a negação, Uhum, entendeu? Ela já uhum, passou pela negação, mas ela volta para a negação e não sai dali, fica ali e não elabora, né? uhum.
Então, assim, cada processo de luto é um processo particular, né? Perfeito. Vivi, Liliane, vamos lá. Para a gente fechar, que a gente já está quase no finalzinho aqui. Ah, é. Antes, o tempo voa, O tempo voa. o tempo voa. Para a gente fazer um fecho, né? Depois eu queria, obviamente, suas considerações finais, mas a essência é a seguinte: todos nós teremos muitas perdas, várias perdas ao longo da vida. Não, é inevitável, né? Uhum. Vamos perder flexibilidade, vamos perder capacidade de correr, né? Eu corria meia maratona, agora eu tento dar umas corridinhas, a lombar não me deixa, né? Eu tô com a limitação. Eu adoro, queria correr a meia maratona de novo do Rio no meio do ano, mas há uma limitação física, né? Eu não consigo fazer mais certas coisas. Então, você tem que aceitar aquilo e buscar coisas que você possa fazer. Eu não jogo mais futebol, por exemplo, mas posso me dedicar a jogar xadrez, posso me dedicar a jogar bocha, posso me dedicar a jogar um tênisinho, né? Então, é sempre lidar com deixar o que você foi bom enquanto pude, enquanto eu tive condições de fazer aquilo, ter boas lembranças daquela fase e trazer para essa nova fase a atenção, o foco e apreciar a beleza de cada nova fase. Essa é uma boa receita para a gente ir lidando com as perdas? Sim, sim. Eu acho que seria uma boa dica, né? Uhum, É, dica a essa. gente precisa, a gente precisa estar abertos. Eu acho que é um pouco isso, né? Uhum, Estar aberto a mudanças. uhum. Envelhecer significa mudar, né? É. A gente está saindo de uma fase e entrando em outra fase, e isso não é. Quando fala sair de uma fase, é a mesma coisa do luto. Sair de uma fase e entrar na outra, não quer dizer que são estanques e eu Uhum, delimito aonde termina uma e começa a outra. uhum, uhum, Isso é um processo gradual. Então, assim, que mudanças a pessoa está aberta a aceitar? uhum, Entendeu? Como você falou assim, do futebol, não pode. Não, de repente até dá para jogar futebol, mas que tipo de futebol? Entendeu? Que uhum, tipo de futebol você aceitaria jogar? Vai jogar uhum, futebol de campo? Né? Não, uhum, vamos jogar, vamos brincar de altinho, entendeu? uhum, uhum, Né? uhum, Então, assim, o que que você está disposto a abrir mão e o que que você está disposto a ganhar? Eu uhum, acho que isso é uma questão importante. E é pensar que tem ganho também. Você pode apreciar outras coisas que você, de repente, ainda não apreciou, uhum. né, nesse processo. É. Então, Eu tenho uma história agora recente, né, do avô da Lívia, que comemorou 100 anos. Lívia, um beijo. Lívia está sempre aqui assistindo o canal. E ela compartilhou na rede social o avô dela de 100 anos, que ele passa o dia num espaço, ele mora no interior, o dia todo ele fica lá nesse espaço de convivência com vários idosos, e ele vai dormir em casa. Então, quando ele completou 100 anos, no dia que ele chegou lá de 100 anos, tinham feito uma festa surpresa para ele. E legal. como ele gosta muito de dançar, ela mostrou o vídeo dele dançando com todo mundo. Então ele dançou muito e depois ela fez uma entrevista com ele, sem camisa, sentado na mesinha e perguntando a ele, vô, mas como é que é a vida? E ele fala sabedorias maravilhosas, mas principalmente a questão do conviver. Ele frisa muito a importância do conviver, de estar com o outro, né? Como você falou no início, do pertencimento, que aí eu agrego também um pouco de você poder compartilhar as suas histórias. Os idosos têm muitas histórias para contar. Meu pai contava 10, 20, 30, 100 vezes a mesma história. Cada corner que batia, meu pai jogou futebol profissionalmente um período, cada corner que batia, eu botava a cabeça em 8 de cada 10, meu filho. Então ele se orgulhava disso. Eu ia no Maracanã com ele, ele sentava do lado de um estranho, aí o cara, pô, como é que ele não meteu a bola nessa cabeça? Quando eu era jogador, eu ouvi essa história, eu sei lá, milhares de vezes, né? Então isso era importante para ele e eu acho que essa questão do conviver, do idoso se sentir pertencendo, e aí eu vou falar a palavra útil.
ter algum tipo de utilidade, ter algum tipo de responsabilidade dentro das suas limitações, eu acho que é também uma das receitas, uma das dicas para que a gente tenha um durante na velhice melhor. Você concorda, Liliane? Concordo, concordo. Isso é muito importante. Você me fez lembrar uma amiga que a avó dela morava com ela, né, com a família dela, e toda vez à noite, ela chegava à noite e ia lá, pedia para a avó fazer um mingau. Aí eu falava, às vezes chegava tarde, né? Eu falei assim, poxa, mas deixa a sua avó estar ali. Não, ela precisa ser útil. É isso mesmo. A minha sogra vem aqui em casa muito raramente, né? E ela diz assim: essa cozinha está precisando. A Losimar não limpa essa cozinha. Aí, essa cozinha está precisando de uma faxina. Eu vou vir aqui um dia cedo para dar uma faxina. Aí a minha mulher fala assim: não, mãe, não precisa. Deixa ela lavar a geladeira. Ela tira tudo de dentro da geladeira, lava todas as prateleiras, deixa ela. Aí, quando acaba, ela diz assim: tá vendo? Agora sim, a geladeira está até cheirosinha. Né? As pessoas É, precisam se sentir úteis. Liliane, eu queria as suas considerações finais para a gente fechar esse papo gostosíssimo. Queria já te muito, agradecer, olha, muito, muito, muito pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Queria agradecer a Rosane Porto, que indicou você, você faz aquele trabalho de coordenação dos cursos de formação de terapeutas de família lá no Núcleo Contemporâneo. Então, queria as suas considerações finais, Liliane, por favor. primeiro, eu queria agradecer muito, tá? Tanto a Rosane por me indicar e por você por ter me convidado, né? Muito gostoso o papo. Então, mas assim, eu acho que a gente falou sobre envelhecimento e luto. Acho que Uhum, uma coisa que a gente precisa deixar isso mais em evidência é o poder das relações, né? Eu uhum, acho que a gente precisa focar nas relações com os nossos queridos, né? Tanto e não importa a idade, né? uhum, Não, a gente está falando de envelhecimento, mas a pessoa mais velha, ela precisa, sim, de atenção, ela precisa de ter as suas relações valorizadas, né, a sua bagagem valorizada, né, mas tem uma outra coisa também que a gente precisa muito, e a sociedade não gosta de falar disso, é falar de morte, né, uhum, a uhum, morte, ela faz parte, né, a morte, ela precisa ser inclusa na nossa conversa desde criança, uhum, né? A gente vai morrer, uhum, né? Isso não é o fim do mundo, uhum, né? Isso é uma mudança, vamos uhum, dizer, né? Então, o mundo vai existir comigo e vai existir semigo, como dizem, né? Antigamente, semigo, É isso né? mesmo, é isso mesmo. Então, assim, eu existindo ou não existindo, vai existir um mundo diferente. E é essa mudança que o luto fala, né? A gente vai mudando a nossa relação com o mundo e nossa relação com as pessoas. Então, a gente precisa olhar para as nossas relações e falar de morte também, né? Muito bom, Liliane. Liliane, eu termino sempre os meus vídeos com um coração com coração. Vamos fazer junto comigo? Vamos, vamos. Olha, eu faço assim aqui, ó, aqui assim, ó, Ah, coração com coração e fiquem com Deus, tá bom? tá ótimo. Fique Muito, com Deus também. muito obrigado, Vivi. Lili, Coração com fica coração. com Deus, tá? Você também. Muito obrigada a você, tá? Um Obrigado a abraço. você. Outro, tchau.